Ontem, um pedaço da nossa história foi apagado e hoje nós recolhemos as cinzas. Eu tive que esperar um dia para conseguir me pronunciar de alguma maneira. Minhas redes ficaram completamente lotadas de homenagens, de apoio. Alguns divulgadores, o Pirula, o Emílio, o Rafa, se pronunciaram. E foi conseguindo digerir tudo isso que eu achei que seria importante dar a minha opinião também sobre o assunto. Eu espero que vocês me ouçam até o final e eu vou deixar alguns links sobre o assunto, além do e-mail do pessoal da museologia do Unirio, que está tentando recolher o máximo de fotos do museu externamente, internamente, selfies, para que a gente possa ter pelo menos uma memória fotográfica do que um dia o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi. Acho que a gente não precisava mencionar tudo de novo que foi perdido, já está em todos os telejornais, nas redes, mas não basta dizer só que foram 20 milhões de itens perdidos. Tem que dizer também que boa parte da história do Brasil e do mundo nunca mais vai se recuperar. Que áreas da biologia, antropologia, história e tantas outras foram perdidas. Vida de gente que trabalhou a vida toda no museu, fazendo pesquisa, doutorado, mestrado, acabou. Tudo de um dia para a noite as coisas acabaram sendo consumidas pelo fogo. Se perdeu a Luzia, mais antigo fóssil de humano encontrado na América do Sul, se perdeu um dos maiores fósseis de dinossauros que a gente tinha, se perdeu o primeiro fóssil de dinossauro montado no Brasil. E cara, principalmente eu perdi uma coisa que há muito tempo eu tentava cultivar, que era esperança. Agora o que resta é fé. Fé por acreditar em uma coisa que a gente não tem evidência nenhuma de que vai mudar num futuro próximo, de que as pessoas vão olhar para a ciência com outra visão, de que o governo vai investir em qualquer que seja a área de cultura e ciência. Dizer agora que vão destinar verba para reconstruir um museu é a mesma coisa de quererem substituir um parente da sua família. Pirula mencionou isso e eu acho realmente relevante e importante pensar na analogia de perder uma mãe ou um pai e alguém chegar para você e dizer que vai substituir. Vamos colocar outro no lugar aí que seja tão igual. Não volta atrás. Não existe maneira nenhuma de que a gente possa recuperar tudo que foi perdido daquele museu. Se a gente fosse citar o descaso, a gente ia lembrar da base de Alcântara, que explodiu em 2003, o Instituto Butantan, que pegou fogo em 2010, o Memorial da América Latina em 2012, o Liceu de Artes e Ofício em 2014, o Museu da Língua Portuguesa em 2015, a Cinemateca em 2016 e agora o Museu Nacional. E ontem, com certeza, foi uma das maiores perdas da ciência brasileira, eu diria a maior perda, com certeza. Não só do Brasil, como da América Latina e talvez uma das maiores do mundo. Dá para comparar aí a perda que a gente teve com coisas que são absurdas, como a queima da Biblioteca de Alexandria, que a gente nem sabe o que tinha lá dentro, jamais, é uma história que está perdida para sempre. E o que ficou no Museu do Rio são cinzas. A gente pode até lembrar, pode até ter alguma coisa catalogada, mas acabou, cara. Acabou. O que tinha lá se foi e infelizmente se perde para sempre. Porque as peças do museu são atemporais. Não tem uma posse minha ou sua, é para sempre. Nossos filhos, netos, bisnetos e toda geração que vem pela frente perdeu. Nunca mais vai ver, não tem a menor noção do que aconteceu e vai ser assim. Não tem volta mais. E o fogo e o descaso com a ciência não é só por causa da política, não. É um reflexo da nossa falta de cultura ou da nossa cultura de costumes que não olha para a ciência, nunca olhou para a ciência desde os primórdios. Eu não consigo imaginar ou entender certamente por que nós, brasileiros como população, não conseguimos olhar para a ciência como um caminho do futuro. Talvez pela religião ter se afastado tanto do bom senso, ou por um extremismo demasiado,
por as pessoas acreditarem que pesquisador e cientista não é uma profissão, que é vagabundo se alimentando do Estado. Quando as pessoas estão cercadas pelo conforto e pela tecnologia que a ciência traz e elas não conseguem entender isso. Pelo Facebook que você me assiste, ou pelo YouTube, pelo celular, pelas coisas que a gente faz no dia a dia, pela comida que a gente tem na mesa, tudo isso, tudo. Todo o progresso, toda a qualidade de vida que a gente tem hoje em dia foi através da ciência, foi através de pesquisa que as pessoas dizem que não faz sentido, que não tem porquê, que é dinheiro jogado no lixo, e no fim das contas elas usufruem de tudo que a gente produz ao longo de tantos anos assim. Eu acho que para as pessoas que não gostam de ciência, como um país tão religioso, uma boa analogia seria comparar como a queima da Basílica da Nossa Senhora, ou a destruição do Vaticano, o bombardeio das cidades santas. Se bem que o Estado Islâmico já vem fazendo isso há algum tempo. E é cultura que se perde para sempre. É história, é um valor que a humanidade jamais vai recuperar. Não tem volta. E a ciência é muito mais do que um corpo de métodos e conhecimento. A ciência é uma forma de pensar, de saber se autocriticar, de criticar as coisas que estão à sua volta, de criar um raciocínio para poder entender o mundo que você vive e principalmente de conseguir perceber que nós humanos somos muito falhos. E é nessas horas que a gente pode criticar o governo, sim, pela falta de destinação de verbas, pela imensa falta de apoio popular que a ciência nunca teve nesse país. Quando falta dinheiro de algum lugar, corta da ciência. Ciência não tem o menor impacto na sociedade, não. A ciência pode faltar. Pela falta da iniciativa privada de buscar incentivar a cultura, incentivar a ciência, de cuidar dos museus e criticar também os indivíduos da academia. Porque por muito tempo o diretor do Museu do Rio pediu ajuda, pediu socorro, e parece que ninguém consegue se mobilizar dentro da academia. Parece que as pessoas não têm vínculo umas com as outras. Criam-se grupos, mas o movimento científico no Brasil ainda é fraco, é quase inexistente. E infelizmente o cenário parece não mudar, mesmo nessas horas de tristeza. Nós estamos juntos em luto, mas eu não consigo ver um movimento que vá mudar a situação do Brasil. Mas é preciso principalmente também isentar. Porque, cara, fazer ciência no Brasil do jeito que tá é absurdo. É chamar a galera de herói mesmo. Porque a maioria das pesquisas estão jogadas às traças, não tem verba. A galera não tem incentivo, não tem apoio, ninguém olha pra eles e a gente continua lá. O pessoal continua fazendo ciência, continua no laboratório, muita gente põe dinheiro do bolso para fazer pesquisa. Isso acontece demais. No próprio Museu do Rio, o pessoal não tinha dinheiro para pagar os faxineiros e a galera juntou dinheiro para pagar os faxineiros, a galera do próprio museu, e quase foram presos, porque segundo a lei isso era proibido, não se pode fazer isso. Então o cenário da ciência brasileira é esse. Tem que parabenizar todo mundo que faz pesquisa no Brasil, porque a galera simplesmente é de uma coragem e de uma resiliência inigual. E o resultado de tudo isso é muito simples. É um país sem futuro. É um país que acredita que gastar com ciência é uma despesa, não é um investimento. É um país que poderia estar produzindo tecnologia, mas não. Exporta matéria-prima e importa tecnologia. E a gente fica assim, jogado às traças, imaginando um dia, ainda no futuro, poder usufruir de todas as mentes que estão por aí tentando fazer um pouquinho da ciência no Brasil. E cara, no nosso canal não tem muito alcance, a gente não é grande, a gente fala sobre ciência, não sobre política, mas eu acho que está na hora dos divulgadores científicos começarem a se posicionar. Porque infelizmente a política tem uma grande parte na ciência do Brasil. E se a gente não fizer nada agora, se pelo menos a gente não colocar o dedo na cara das pessoas, vai piorar. Vai piorar e vai piorar muito. E eu acho que a gente não precisa dizer em quem votar.
eu acho que é preciso ressaltar para as pessoas em quem não votar. Porque eu fui dar uma olhada nas propostas de governo dos presidenciáveis e tem 4 que sequer mencionam ciência e cultura. Sequer um parágrafo mencionando ciência e cultura, e são eles: o Cabo Daciolo do Patriota, Henrique Meirelles do MDB, Jair Bolsonaro do PSL e Vera Lúcia do PSTU. Tá aí. A minha opinião e a minha posição política é simples: não votar e não apoiar em candidato que não apoia a ciência. Se as pessoas não gostarem, se elas acharem que isso é uma reviravolta política da ciência, na verdade é uma revolta por estarmos abandonados, sem esperança e agora simplesmente sem história. Está na hora de entender que o nosso trabalho não é só educar, mas também é cobrar e informar as pessoas das questões relacionadas à ciência. Hoje é dia 3 de setembro, dia do biólogo, e não tem absolutamente nada que a gente possa comemorar.